Nesse vídeo eu vou falar para as pessoas que compraram carro elétrico e que hoje estão com dificuldade para carregar a bateria. Isso porque descobriram que para você instalar o Wallbox, você precisa de uma instalação dedicada só para aquele carregador. Além do que, você tem que montar um quadro elétrico para fazer a instalação do Wallbox. E aqui em Brasília o pessoal está cobrando uma faixa de R$ 1.500 só para instalar esse Wallbox, para montar o quadro e instalar o Wallbox. Então eu vou te mostrar com o carregador portátil da Tesla. Então motivo 1 para você ter esse carregador: preço. Se você vai instalar o Wallbox, já vai pagar R$ 1.500 para instalar. Esse aqui no Mercado Livre está custando R$ 1.200. Mas eu vou deixar um link aqui embaixo no primeiro comentário do vídeo, onde você vai conseguir comprar esse carregador aqui por R$ 642, preço de hoje. Quando eu comprei foi 613. Então ele varia de acordo com o câmbio. Então, o primeiro motivo para você comprar é o preço. Você vê que por 1/3 do preço da instalação você pode ter um carregador pronto. Aí você pode me dizer, pô, mas ele vem da China, eu vou pagar 92% de imposto, que está acima de $50. Não, no link que eu vou te deixar, esse aqui já é o preço final. Ele chega na tua casa, ele vem de São Paulo e chega na tua casa. Aqui em Brasília chegou em 8 dias. Se você morar em São Paulo, talvez chegue em 3. Então, primeiro motivo, preço. Você já tem o produto final pelo preço das peças do quadro elétrico para montar o Wallbox. Já valeu a pena. Motivo 2, eu era até para deixar ele para o final, que talvez seja um motivo onde as pessoas mais vão admirar esse carregador. Você, para começo de conversa, usa ele numa tomada comum. Ó, chega lá na parede da tua garagem e liga lá. Se você quiser fazer uma tomada dedicada só para ele, melhor ainda, você vai tirar o maior proveito possível do carregador. E outro detalhe, eu fiz um vídeo mostrando como é que monta o painel elétrico, e um monte de pessoas que moram em estados onde você tem a rede de 127 volts descobriram que para instalar o carregador do Wallbox você vai precisar pedir à concessionária mais uma fase ou 3 fases para você poder ter 220, porque o Wallbox só funciona em 220. Então é um transtorno para quem mora em casa com rede monofásica. Aqui não. Ele pode ser usado tanto em 127 quanto em 220 volts. Então, pessoal que mora em estados tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, lá em Curitiba, Belo Horizonte, lá em Minas, ou outros estados que seja 127 volts, Rio Grande do Sul também, 127, não precisa mais se desesperar e pedir rede trifásica. Pode carregar na rede monofásica de 127. Lembrando que quando você usa um carregador numa rede de tensão mais baixa, como ele tem limite de corrente, você vai ter um tempo de carga maior, evidente. O tempo de carga é relativo à potência que você está carregando a bateria. Então, quanto menos tensão, com a mesma corrente, menos potência, mais tempo de carga. Mas o fato é o seguinte, a facilidade que você vai ter, depois se você puder ter uma rede de 220, melhor. Mas a facilidade que você vai ter de já começar a usar o carregador e já botar o carro para carregar, nossa, não tem preço. Então, vantagem 2. A vantagem 3 é a seguinte, por mais que você tenha, às vezes, já 220 em casa, às vezes você não tem aterramento. Tem muita gente com instalação um pouco mais antiga que não tem aterramento. E o Wallbox exige que a carga do carro seja feita, tenha que ter aterramento. Ele tem que ter uma referência com a terra.
Esse carregador aqui não precisa. Ele usa sim o pino terra. Se você tiver aterramento, o carregador acusa que você tem aterramento. Mas se não tiver aterramento, você tem como configurar ele para usar o carregador sem aterramento na instalação. Outra vantagem grande para quem não tem esse tipo de instalação com aterramento. Outra vantagem. O wallbox, quando você bota para carregar o carro, a primeira vez que eu coloquei o carro para carregar, eu me assustei, porque a corrente de consumo do wallbox na rede elétrica é tão grande que a primeira vez que eu coloquei, o meu disjuntor geral da quadro elétrico desarmou. Por quê? Porque você não tem como limitar a corrente de carga do wallbox. O que tiver do outro lado, ele vai carregar. A bateria que tiver ali, o que o carro pedir, o wallbox vai entregar. E a rede elétrica tem que aguentar. O carregador Tesla não é desse jeito. Ele pode proteger a tua rede se você não tiver uma instalação muito boa. Ele vai proteger a tua rede. Porque aqui você pode configurar as amperagens de carga para 8 amperes, ou 10 amperes, ou 13 amperes, ou 16 amperes. Esse modelo aqui vai no máximo até 16 amperes. O wallbox vai a 32 amperes, ou seja, a carga é 2 vezes mais rápida. Mas estamos falando de um equipamento que vai salvar a tua vida. Então o fato de demorar um pouco mais para carregar tem seu preço. Eu vou mostrar como tudo isso aqui é configurado depois, como é que é usado o carregador. Por enquanto eu estou dando as grandes vantagens para você ter um carregador desse daqui. Lembrando que aqui no primeiro comentário tem o link onde eu comprei esse, onde você está comprando direto do Brasil, sem imposto, vindo de São Paulo, chegando rapidão na tua casa. Então, os outros links por onde você encontrar aí, eu não garanto que você não vai pagar imposto. Mas nesse link que eu estou deixando, eu garanto. Eu comprei e não paguei imposto. Pode ter certeza que você também não vai pagar. Acho que é a sexta vantagem, não contei, é o seguinte. Você não precisa mais daquele painel elétrico que o wallbox exige que você tenha instalado. Por quê? Você vai usar a tomada da tua casa para ligar esse carregador. E esse pino aqui é o pino de 20 amperes. Isso por quê? Porque o carregador ele carrega com tensão, com corrente de até 16 amperes, podendo ser menor, você configura. Então, se você tem uma tomada com fio, pelo menos fio de 4 milímetros, com pino grosso, ou seja, tomada de 20 amperes, você pode usar esse pino direto e usar esse carregador na configuração 16 amperes, que é a configuração de carga mais rápida. Mas digamos que você não tem ainda, você vai, comprou o carro, não tem ainda onde usar ele. Você pode pegar, botar uma extensão aqui, ligar numa tomada qualquer da tua casa, que seja pino de 10 amperes, pino fino. Bota um adaptador aqui para transformar ele para pino fino e liga ele na tomada de pino fino. Lembrando que se você fizer isso, você tem que configurar o carregador para carga de 10 amperes ou 8. O ideal seria 8, para não esquentar muito a tomada. Demora mais para carregar, é evidente, mas pelo menos qualquer coisa que você consiga levantar a carga da tua bateria, às vezes é a solução para você fazer o trabalho que você tem que fazer aquele dia e voltar para casa e deixar ele a noite toda carregando. Então, tudo que você gasta na instalação de carga do teu carro, quando você compra um carro elétrico, reverte no teu benefício. Mas esse daqui é a solução imediata para o teu problema que surgiu que você nem sabia que ia ter, né? Quando você comprou um carro elétrico. Mais um motivo. Esse talvez seja o motivo onde a maioria das pessoas ficam pensando
se vai ou não comprar um carro elétrico, que é onde eu vou carregar o carro quando eu viajar. E te adianto, você está indo para casa de um parente, numa distância onde o teu carro, a bateria do teu carro consegue chegar. Ou até mesmo se não conseguir, você vai parar no meio do caminho para descansar. Você não vai ficar com o wallbox preso na parede da tua casa, você vai levar o carregador junto contigo. Isso aqui é como você ter aqueles compressores que enchem o pneu do carro quando o pneu fura. É você ter a solução do teu problema na tua mão, na mala do teu carro. Ó, 1,8 kg, não ocupa espaço, não pesa nada. Então, é uma grande vantagem. Você ter um carregador portátil no carro, poxa, pode te salvar. Você chega num posto de gasolina, poxa, deixa eu carregar meu carro aí, paga lá a energia que você gastou pro cara, que você tem como ver isso aqui, e solucionou o teu problema. O cara pode não ter carregador no posto, mas ele tem tomada, com certeza. E você vai poder ligar. E independente se a tomada do cara é 110 ou 220, você vai poder ligar. Então, grande vantagem. Essa talvez seja a melhor delas. Aí você pode pensar, poxa, eu estou ligando esse negócio na parede, não montei quadro elétrico e eu vou pôr em risco toda a minha instalação. Não, apesar de você não ter um quadro elétrico, esse equipamento ele tem proteção contra sobretensão, caso a tensão suba, ele vai desarmar. Sobrecorrente, caso a corrente, o carro puxe mais corrente do que ele está te fornecendo, ele vai desarmar. E contra aquecimento, sobreaquecimento. Então, se esquentar demais, você deixou o carregador ali no sol, ele esquentou pra caramba, ele vai desarmar também. Então, ele praticamente faz tudo que o quadro elétrico ia fazer com o wallbox, ele faz sozinho, faz para ele mesmo. Aí você deve ter percebido que eu não falei marca de carro nenhum. Isso por quê? Porque esse plug aqui, ele é comum a praticamente todos os carros elétricos no mercado nacional. Então, BYD, Caoa, Renault, Audi, BMW, todos esses carros que têm carros elétricos, todas essas marcas que têm carros elétricos, podem ser carregados com esse carregador. Então, independente do carro que você tenha, você pode usar esse carregador da Tesla, que você vai conseguir êxito. Além de tudo que eu disse, ele tem 2 anos de garantia. Então, qualquer problema que você tiver com o carregador nesse período, você vai poder devolver à fábrica e receber um outro carregador novo de volta. Vamos então ver como é que configura esse carregador, como é que você faz para usar. Vou botar para usar numa rede de 127 volts, numa rede de 220 volts. Vou configurar as amperagens aqui para você ver como é que funciona. E outra vantagem que eu não comentei, ele tem temporizador. Essa eu esqueci. Temporizador tem utilidade? Eu perguntei à minha esposa que tem carro elétrico. Ela falou, claro que tem. Às vezes a gente não quer deixar ele funcionando, carregando a noite toda. Quer ir dormir, quer ficar tranquilo. Você programa aqui a quantidade de horas que você quer que carregue e naquela quantidade de horas ali ele vai desligar sozinho. Então, grande vantagem. Essa aqui é bônus. Essa eu nem lembrei. Então vamos lá ver como é que funciona. Vamos ver ele ligado. Vamos então aprender como é que configura o carregador Tesla. Assim que você liga ele dá algumas informações. A temperatura aqui do ambiente. Você está vendo essa tomadinha aqui, que está com um xizinho. Isso quer dizer que eu estou ligando a tomada, o carregador, numa tomada sem aterramento. E realmente essa minha régua de tomada aqui não tem aterramento.
Então ele já está me dizendo, você está ligando sem aterramento. Ele está me dizendo a tensão da rede e está me dizendo com quantos amperes eu vou fazer a carga. E o resto tudo zero, porque eu não estou fazendo nada. Se você quer mexer nessas configurações, você tem que apertar esse botão aqui. Manter ele apertado, ó. Mantém ele apertado. E solta, vai aparecer, ó, Power, Time e GND. Você dá um toque, você anda pelas opções. Power, o que tem em Power? Vamos apertar. Ele aparece quais são as correntes de carga que você pode ter. 10 amperes, 13 amperes, 16 amperes, 8 amperes. Então você vai dando toques aqui, você vai andando pelas correntes. Se você está numa instalação onde você está usando uma tomada de 10 amperes, aquelas tomadas finas, com adaptador, porque o pino desse carregador aqui é um pino grosso, você deve deixar em 8 ou 10 amperes no máximo, para que você não tenha uma carga muito forte e não estrague a tua tomada. Se a gente aperta de novo, ele vai para a tela inicial e está dizendo, eu vou carregar com 10 amperes. Aí vamos para outra configuração. Time. Você aperta aqui, ele vai te dizer, você quer carregar com quanto tempo? Então, se eu der um toque aqui, ele vai incrementando a quantidade de horas. Então, isso aqui serve para você pôr o carregador para carregar por um determinado tempo. Ele vai desligar naquele tempo ali e a carga termina. Isso aqui não tem, uma configuração que não tem no Wallbox de carro nenhum. É uma coisa nova aqui do carregador Tesla. Não vamos pôr para carregar. Aperta tempo, por bastante tempo, ele sai da tela. Aí vamos então para a última opção, GND. Você aperta e ele vai perguntar, você está numa rede com aterramento ou sem aterramento? Ele já saiu porque ele sabe que eu estou sem aterramento. Ó, com ou sem? Não estou com aterramento. De qualquer forma, eu não estou com aterramento, ele vai considerar que eu estou sem aterramento. Então é só isso aí, as configurações do carregador são só essas. Não precisava nem disso, porque o Wallbox não tem nada disso, você liga direto, ele já manda bala. E esse aqui ainda te dá algumas opções para você poder passear. Então, agora vamos ver como é que ele funciona, na prática, né? Vamos então testar o carregador portátil Tesla. Esse quadro aqui de disjuntores não era necessário, basta mesmo uma tomada. Estou usando uma tomada de 20 amperes, por isso eu posso usar o carregador no seu máximo de potência. Aqui você nota que assim que eu liguei, ele já me disse que eu estou com 10 amperes configurado. Então eu vou trocar. Eu vou mudar essa corrente aí. 10, 13, 16. Outra coisa que eu vou procurar ver aqui é o GND. Se eu estou... Ó, coloquei já dizendo que ele está numa rede com aterramento. 16 amperes. Vamos então ligar ali no carro. O encaixe aqui é perfeito. Igual ao do carregador comum. Pronto, coloquei e ele já começou a carga. Aqui, olha, nota que ele está dizendo que ele está carregando com 15,6 amperes, 3,1 kWh, por causa da tensão. A tensão caiu para 203 volts mais ou menos. A tensão agora aqui está baixa.
e porque ela caiu, a potência caiu. Mas ele vai carregando. Isso tudo aqui não é um problema do carregador, é uma função da minha rede, que não está suportando o consumo. Nota que ele está dizendo que está carregando, o carro está com 92% de bateria, ele está carregando com 2,6 kW e o tempo esperado para completar de 2 horas e 33 minutos. Isso porque ele está carregando em 220, com 16 amperes. Vamos então agora fazer uma carga na mesma configuração, 16 amperes em 110 volts, para a gente ver como fica. Eu agora liguei o carregador em um transformador, porque eu estou aqui em Brasília, eu não tinha o pino aqui de 20 amperes, botei um adaptador, mesmo assim eu vou ligar em 16 amperes, porque eu não vou ficar muito tempo carregando, por mais que ele aqueça não vai dar problema. E aqui a gente pode ver o seguinte, a tensão que está saindo aqui do transformador, 119, 120 volts, tá muito bom. Então, e 16 amperes, mesmo 16 amperes. Vamos ver então como isso se comporta. Liguei no carro. Carregou, começou a carregar. A tensão do transformador praticamente caiu um pouquinho agora. Caiu de 119 para 113 volts. Que o transformador é muito bom, quem fez sabe o que faz. E a corrente 15,4 amperes. Praticamente a mesma corrente de antes. Só que agora a gente está com a tensão a metade do que estava antes ligado no 220. E estou sem aterramento. Esse transformador não tem aterramento. Você vê que eu estou trabalhando sem aterramento e estou trabalhando numa rede de 127 volts, 120 volts. Vamos olhar lá no carro agora. Os mesmos 92%, só que agora a gente está com 1,2 kWh, a metade do que estava antes. E ao invés de 2 horas e pouco, ele vai carregar agora esses 8% aí que faltam em 5 horas e 16 minutos. Então, carregar numa rede de 127 volts é muito pior do que carregar numa rede de 220. Mas tem gente que não tem outra opção. Então, pelo menos esse carregador te dá essa opção de poder ter uma carga mais lenta, mas ter alguma carga. Você vê que se eu tiver tempo para deixar ele carregando aqui, ele vai completar os 100% no que falta aqui. Às vezes eu estou viajando, vou para um hotel, qualquer coisa assim, boto ele aqui no hotel para carregar. De manhã você tem alguma carga sobrando. Ou você mora num lugar que 127 volts, você deixa ele carregando aí o dia todo. Alguma carga você vai ter, com certeza. Bom, então é isso daí. No vídeo a gente pôde aprender a configurar o carregador Tesla. Vocês viram que ele pode ser ligado tanto numa tomada de 220 quanto 127. Mesmo assim ele carrega. Ele pode ser ligado numa tomada sem aterramento. E até em tomadas que não sejam de 20 amperes, como essa daí é de 20. O transformador, a tomada era de 10 amperes. Mesmo assim eu botei ele com consumo de 16 amperes. Mas quando você ligar ele numa tomada de 10 amperes, você tem que baixar para 8 amperes. 10 no máximo. E é isso daí. Fica então a dica. É um carregador muito versátil, muito bom, muito barato. E você, com o link que eu vou deixar aqui embaixo, você consegue comprar ele sem imposto aqui no Brasil. Fica aí a dica. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.